Olá, meus irmãos, venho mais uma vez cumprimentar a todos com a santa paz de Deus, e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série do Tabernáculo, onde hoje nós vamos falar do castiçal, né? Castiçal, candelabro, candeeiro, né? Vários nomes aí que foram dados aí, né, para esse artefato, né, esse elemento que Deus mandou que Moisés fizesse para estar colocando dentro do tabernáculo. Então aqui nós temos o tabernáculo, né? Nós temos o átrio, o lugar santíssimo, o lugar santo. Nós vamos sempre usar muito esse desenho, né, irmãos, para estar falando sobre os elementos e do próprio tabernáculo em si. Esse vídeo provavelmente eu vou estar dividindo ele em 2 ou 3 partes, porque senão ficaria muito grande, porque o utensílio, né, castiçal, ele é muito valioso, irmãos, ele é muito valioso. Existem muitos elementos nele ali, misteriosos, vamos dizer assim, que Deus manda Moisés fazer com um significado para a humanidade, tanto no tempo naquele tempo como para a era de hoje, na era da igreja. São detalhes importantíssimos e nós vamos tentar falar um pouco desses detalhes o mais profundo possível, o máximo que nós pudermos falar aqui. Então nós vamos separar aí em 2 ou em 3 vídeos, né? O castiçal, ele ficava mais ou menos, né, aqui à esquerda do templo, né? Dentro do templo do tabernáculo de Moisés. Aqui ficava a mesa, aqui ficava o altar de incenso, a arca aqui dentro, né? E aqui ficava o castiçal. E o castiçal, ele tinha que, o sacerdote tinha que manter ele aceso, e ele iluminava o lugar, todo o tabernáculo, né? Ele iluminava porque o tabernáculo era muito coberto. Então a luz que eles tinham dentro do tabernáculo era, se não toda, mas grande parte proporcionada pela luz do candeeiro. Então ele era a luz, né, daquele lugar, o que já nos remete a algo espiritual para a nossa vida, que nós vamos falar daqui a pouco. E é interessante então nós olharmos aqui para o candeeiro para começarmos a entender o que essa peça representa para a nossa vida. Em primeiro lugar, o Espírito Santo de Deus. O candeeiro, em primeiro lugar, ele representa o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus é a luz divina, né? A luz divina. Então o Espírito Santo é o que ilumina tudo. Tudo ele é capaz de iluminar. Então, como nós vimos aqui, o candeeiro, ele iluminava o tabernáculo, assim como o Espírito Santo, ele ilumina tudo, toda a vida, todo o homem, todo o ser, toda a existência.
Então, ele primeiramente ele representa o Espírito Santo de Deus. Segundo, ele representa a igreja. Segundo, ele representa a igreja. Por quê? Porque a igreja é a luz do mundo. Então a igreja, ela tem essa função de trazer ao mundo a luz, o conhecimento, a verdade, né? Assim como Jesus, que também pode ser representado pelo mesmo candeeiro, veio trazer luz às trevas, a igreja tem essa função de trazer luz às trevas, de trazer verdade, né? De trazer a verdade sobre as coisas de Deus. Então a igreja, que é a luz do mundo. A igreja, a luz do mundo, né? Então o castiçal representa a igreja também, que é a luz do mundo, que serve para iluminar o mundo com a verdade, com a palavra de Deus. E em terceiro lugar, não obstante da igreja, não muito diferente disso, representa o homem cristão. Representa o homem cristão, que tem a mesma funcionalidade da igreja, trazer luz ao mundo. Então você, que é um cristão, você tem que fazer um trabalho semelhante ao do candeeiro, que é trazer luz, trazer a verdade em meio às trevas que os seus amigos vivem, que os seus familiares, que os seus vizinhos, que as pessoas que estão próximas de você, as pessoas que estão tendo contato com você, têm que conhecer a luz através de você. Porque aqui nós estamos, quando nós falamos de igreja, nós estamos falando no plural de pessoas, né? Toda a igreja, em todos os lugares. Mas quando nós falamos do homem, nós falamos do particular de cada um de nós, que somos igrejas também, é claro, nós somos a igreja. Mas cada um de nós tem a necessidade, não, a obrigação de levar à luz aqueles que precisam de conhecer as verdades de Deus. Então, o castiçal ele vem com esses três elementos, representando esses três elementos principais. Primeiro, o Espírito Santo de Deus. Segundo, a igreja. E terceiro, o homem cristão. Todos com esse intuito, né, de trazer a luz, ou de ser a luz, de iluminar, de trazer luz às trevas, de trazer a verdade. No capítulo 38 de Êxodo, no versículo 17, o texto vai dizer assim: fez também o castiçal de ouro, de obra batida fez este castiçal, o seu pedestal e as suas hastes, os seus copos, as suas maçanetas e as suas flores formavam com ele uma só peça. Esse castiçal, irmãos, ele é feito de ouro puro, né? O texto vai nos dizer que ele é feito de ouro puro, e o texto vai nos dizer também que todo esse castiçal aqui, ele foi feito de uma só peça de ouro, aproximadamente entre 30 e 35 quilos. Era o peso desse castiçal do templo do tabernáculo de Moisés. É interessante que duas coisas interessantes que nós temos aqui é que existe vários tipos de castiçais, né? Na época, né, se era comum, né, um castiçal mais ou menos assim, né, tá com seus enfeites e tal, e um castiçal mais ou menos assim. Só que aqui Deus manda que Moisés faça um castiçal não com uma haste, né, mas com 7 hastes. Então, essas sete hastes aqui, elas já têm uma representação que é, na numerologia bíblica,
O número 7 é a perfeição de Deus. Então Deus já manda fazer o castiçal, que representa o Espírito Santo, que é puro, que é perfeito. Então, como a perfeição de Deus, número 7. Como a igreja salva também, a igreja salvífica, ou o homem que será salvo, também será perfeito. Então Deus traz essa representação através dos números de hastes, né? 7 hastes, que representa o Espírito Santo, representando aí a perfeição de Deus através do número 7 nessas 7 hastes. Outra coisa de interessante é que o texto diz, né, farás o castiçal de ouro puro, né, batido de uma só peça. Ou seja, todo esse castiçal aqui, todos os detalhes que nós vamos fazer alguns desenhos neles ainda, no decorrer dos vídeos, mas todo esse castiçal ele foi feito de uma única peça e ele não tem emendas, né? Então quando ele sai dessa ponta, dessa haste e vem até essa outra ponta dessa haste, é sem emenda, né? Ele não é feito haste por haste e depois ali é grudado, derretido o ouro e grudado, não. Ele foi feito sem emendas, não podia ter emendas. Por quê? Porque o Espírito Santo não tem emenda. O Espírito Santo, ele não é quebrado, ele não tem rachadura, ele não tem trinca, não, ele é perfeito. Então, o castiçal ele tinha que ser sem emendas, ele tinha que ser perfeito. Isso aqui, irmão, deu trabalho para fazer, deu trabalho, muito trabalho para fazer. E apesar depois nós vemos mais para frente, né, no castiçal ter maçanetas, né, apesar dele ter maçanetas, mas ele não tinha emenda, ele tinha maçanetas porque Deus queria trazer algo, tratar algo com o homem em sua revelação através do castiçal, mas ele não tinha emenda nenhuma, ele era feito completamente de uma só peça. Então, nós vamos parar por aqui nesse vídeo e vamos dar continuidade em um outro vídeo, onde nós vamos trazer significados mais profundos dentro desse objeto, que era o castiçal, candeeiro, candelabro. Então nós temos aqui, para recapitular apenas, representava primeiramente, principalmente o Espírito Santo de Deus, que é a luz divina, a igreja, luz do mundo, o verdadeiro homem cristão, né? 7 hastes, porque representa na numerologia bíblica o número 7, a perfeição de Deus, e era feito de ouro puro, de uma peça sem emendas, porque representa o Espírito Santo, que não tem falha, que não tem emenda, que não tem pecado, que não encontra erro, não encontra falha nele, certo? Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo, e logo nós voltaremos com o segundo vídeo o sexto vídeo dessa série do tabernáculo, mas com o segundo vídeo falando do castiçal. Que Deus abençoe a todos, até a próxima. A igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol.